meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa trabalhar o PET, o Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. E vejam, galera, estamos chegando ao volume 4, ou seja, estamos no quarto bimestre e olha, mais do que nunca o coração vai apertando, porque estamos juntos vencendo o ano de 2021. É o penúltimo PET que iremos estar fazendo, tá? Então nessa nossa contagem regressiva, está chegando a hora, é hora de partir, me dá uma dor no peito, ter que ir embora e te deixar aqui. Sozinho eu não vou, tá? E só vou embora se comigo vocês vierem. Então a gente continua aí, mas é um prazer muito grande ter passado esse tempo com vocês, ter contribuído um pouquinho na educação, na formação de vocês. Espero que a gente tenha ajudado e continuamos, porque a temática de hoje é uma temática que a gente tem que lutar muito por ela. Nos dias sombrios que a gente vive hoje, onde se fala muito em instabilidade, a gente vai falar sobre a nossa Constituição Cidadã. A última Constituição do Brasil, que está em vigor, a Constituição que foi promulgada em 88, essa Constituição que está aqui em cima, e ela na verdade contém alguns direitos fundamentais. E a gente nessa aula, mais do que ensinar, a gente vem pedir, a gente vem evocar que direitos são esses, por que a nossa Constituição não está sendo cumprida. Beleza? Então essa aula hoje é uma aula de reflexão, mas antes disso eu queria convidar vocês a conhecer com a gente o Projeto Escola Online. Muitos que já conhecem sabem que a gente da Escola Online tem, através das mídias digitais, vários canais de comunicação para levar até você conteúdo de qualidade. Temos o contato de WhatsApp, Twitter, a questão do Facebook. Nós temos, por exemplo, galera, o nosso contato e-mail. Muita gente fica procurando informações bacanas sobre provas. Vocês que estão aí próximo de fazer a prova do Enem, informações muito legais no nosso Instagram. Aqui no canal, você que não se inscreveu ainda, aproveita, inscreva, ative as notificações. Tá? Tudo isso é importante pra caramba pra gente, inclusive agora, plataformas de música, você vai encontrar os podcasts. E, gente, novidade fresquinha, você que tanto esperava, ela tá pronta. Olha aí, ó. www.plataformaescolaonline.com.br. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, mas antes de a gente começar a falar da Constituição Cidadã, quais são os direitos, as ações afirmativas, o que é normal a gente fazer? Bora lá e roda a vinheta. Bacana, né? Então podemos começar? Vem comigo. Galera, qual que é o tema de hoje? A garantia de direitos. Numa sociedade onde todo mundo busca direitos e esquece de deveres, é necessário a gente lembrar um pouco disso. Com a ampla mobilização popular, lembra da nossa última aula quando a gente falou da mobilização do povo pelos direitos, pela volta da democracia após o regime militar? E de grupos sociais organizados durante a Constituinte, a Carta de 1988, a nossa Constituição, assegurou direitos a grupos historicamente marginalizados, como o de mulheres, o de indígenas e de afrodescendentes, prevendo para esses grupos medidas e tratamentos diferenciados. A pressão pública também garantiu o avanço da pauta dos direitos humanos e também o princípio da igualdade jurídica entre as pessoas. Quem aqui nunca ouviu falar que todos nós somos iguais perante a lei? Então isso se torna uma realidade, beleza? Com a Constituição de 88, o Estado brasileiro passou a garantir o direito de proteção aos povos indígenas. Vejam vocês aí uma questão básica, né? Você tem no Brasil uma proteção, fazendo uma comparação com o modelo americano, os indígenas nos Estados Unidos, eles ficam reservados, eles ficam locados em reservas indígenas, é onde ele tem o seu direito. Fora dali ele não tem. No Brasil você vê políticas afirmativas de cota indígenas, você vê representação, grupos que acabam tendo um espaço muito legal. Inclusive, se você que quer conhecer um pouco, no nosso projeto de redação, fizemos uma aula bem legal falando sobre a questão dos reconhecimentos, assim, a ressignificação do índio dentro da nossa sociedade. Tá? Então a nossa Constituição ela fala o seguinte, porque para o índio se integrar ao nosso meio, ele não precisa abandonar a sua cultura. A gente tem aquela visão meio estereotipada que índio tem que
fazer barulhinho com boca, a gente tem que pagar peitinho, tem que usar cocá. Galera, ele não tem que viver como homem branco, ele tem que garantir os seus direitos. Então o Estado ele garante na Constituição que os povos indígenas tenham que preservar a sua cultura, assegurando-lhes os direitos básicos e prevendo a criação de reservas indígenas. Ou seja, para o índio viver com a gente, não tem que se civilizar. Tá? Inclusive, falaram aí, chefes de governo, que o índio está melhorando, ele está se civilizando. Gente, eu não quero que o índio viva como eu. Eu quero que o índio preserve a sua cultura nativa. Duas inovações que merecem destaque em relação à Constituição, no caso a Constituição anterior do regime militar, foram o abandono do entendimento de que os indígenas seriam uma categoria social condicionada ao desaparecimento, porque havia aquela ideia de que você vai sumindo, tanto que quando os europeus chegaram aqui, tínhamos cerca de 5 a 6 milhões, hoje temos menos de 1 milhão. Tá? E a garantia, principalmente isso, galera, se você pegar lá o artigo 231 da Constituição Federal, ele vai falar quais são os direitos dos povos indígenas, que é preservar os seus costumes, línguas, tradições, crenças e organizações sociais. O movimento negro teve participação efetiva na elaboração de pontos importantes da Constituição. Os afrodescendentes encontraram nessa carta oportunidade de promover a igualdade e proteção contra o racismo, decretado crime inafiançável. Lembra que nós falamos na nossa última aula? Que ele é inafiançável e imprescritível. E ter reconhecida a sua importância na formação da sociedade brasileira. Sei que precisamos avançar demais, porque a questão da injúria racial, do preconceito, do racismo, ele é uma coisa muito presente. Quem está me assistindo já deve conhecer, já deve ter conversado com alguém que foi vítima dessa falta de respeito ao nosso padrão jurídico. Beleza? Tá? Então vamos lá, galera. Nós temos aqui o Movimento Negro e a Constituição de 88, tá? É um rádio documentário falando sobre os direitos, porque tiveram uma participação decisiva na elaboração da nossa Carta Constitucional de 88. Bom, no caso das mulheres, estabeleceram-se a ampliação da licença maternidade para 120 dias, ou seja, 4 meses. De 3 passaram para 4 meses. E regras especiais para a aposentadoria, apesar que atualmente vivemos a nossa reforma previdenciária e a aposentadoria ela tem sido uma pauta de muito destaque, de muita discussão. Além disso, foi introduzido o princípio da igualdade entre homens e mulheres em relação a direitos e deveres, o que garantiu às mulheres o reconhecimento de seu papel como cidadãs na sociedade brasileira. Já deve ter visto a Camila Pitanga fazer propaganda sobre o papel da mulher na política, falando que hoje a mulher, mesmo sendo maioria, ela tem pouca representatividade política. Então, falando sobre essa ideia também, que a mulher ela pode ocupar o seu espaço de fala. A nova Constituição assegurou também a igualdade de gêneros nas relações trabalhistas e nos assuntos familiares e conjugais. Lembra que eu falei para vocês? Durante muito tempo você tinha o que eles chamavam do poder pátrio, tá? O que é o poder pátrio, galera? O poder do pai, tá? O que eles chamam do poder do pai, do homem. E hoje você fala do quê? Do poder familiar. Então, as decisões elas têm que prevalecer, elas têm que respeitar o poder da família como um todo. Beleza? E a gente discute muito isso, né? O que é a família homem? O que é a família atual? É homem e mulher? A nossa Constituição ela também precisa, nesse ponto, repensar isso aí. Ações afirmativas. As ações afirmativas são formas institucionalizadas de expressão de conflito existente em uma sociedade. Mas o que isso significa? Pensemos, por exemplo, nas políticas de cotas para negros atualmente em voga no Brasil. Até o desenvolvimento e a implantação desse tipo de política, a população negra brasileira contou com um histórico de dificuldades de inserção em nossa sociedade. Tá? Vejam vocês aqui essa temática de um livro bem bacana, né, do Everaldo Medeiros, que ele vai falar de cotas para negros em universidades. Dessa forma, podemos dizer que nesta existe um conflito no que se refere à raça, em função da defasagem de oportunidade que uma pessoa negra pode ter por pertencer a um grupo social que foi historicamente excluído da sociedade brasileira. Gente, só se você pegar o Atlas da Violência, se eu não me engano, né, se você pegar um jovem negro de periferia entre 14, 15 anos e 23 anos, ele tem 11 vezes mais chance de ser assassinado
que um jovem branco de classe alta, tá? Na mesma idade. As ações afirmativas existem para institucionalizar esse conflito, ou seja, tentam corrigir tais defasagens sociais e caráter histórico por meio de leis, programas governamentais, entre outras ações que envolvem não apenas o governo, mas toda a sociedade civil. Tanto é que a gente trabalha com uma discussão muito séria sobre a questão seguinte de cotas, tá? Ô, gente, isso aqui dá um debate absurdo, mas eu acho que é necessário o governo tomar parte dessa discussão e se preocupar exatamente com essas cotas, beleza? Vamos lá, galera. O Brasil não é o primeiro país a adotar esse tipo de medida. O primeiro estado a promover políticas de igualdade de inserção de indivíduos desfavorecidos socialmente foram os Estados Unidos, ainda na década de 60. Mas o que muita gente esquece é que os Estados Unidos viveram um momento de muita segregação. Não sei se vocês já ouviram falar, nós tivemos as famosas leis Jim Crow, a ideia do corvo, onde você realmente, galera? Em vários estados, você estabeleceu no final do século XIX até o século XX, até a luta por direitos civis, que você tivesse banheiros para brancos, banheiros para negros, bebedouros para brancos, bebedouros para negros, locais de assento em ônibus. Então, nomes como, por exemplo, galera, o nosso querido Martin Luther King, tá? Nomes como, por exemplo, galera, vejam vocês, tá? Malcolm X, grupos como os Panteras Negras já vinham, na verdade, brigando ou de forma pacífica ou de forma violenta por esses direitos, ok? Assim, as ações afirmativas existem para garantir a representação do maior número de segmentos sociais possíveis, nos mais diversos âmbitos da vida social, com acesso ao mercado de trabalho, à educação e também no que se refere à representação política. Por isso que eu falei, fiquem atentos, galera, ao TSE, a propaganda que ela fala sobre a questão da mulher. Você já deve ter visto, beleza? Vamos lá, galera. Então eu tenho aqui, nos Estados Unidos, aquela ideia do Vidas Negras Importam e que, de certa forma, faz com que o americano repense tudo o que ele passou para que ele tenha esses direitos, ok? Movimentos sociais, ação afirmativa e universalização dos direitos. Os movimentos sociais que, historicamente, questionam, resistem, criam formas e propõem novas relações sociais, manifestando-se contra o que é considerado injusto, incorreto e, muitas vezes, inaceitável em uma sociedade, são, nesse sentido, ações afirmativas, pois são ações, lembra? Ações coletivas, a ideia da demanda da vontade coletiva, de afirmação de identidade e direitos, práticas constituintes de autonomia. Tá? Então, quando a gente fala sobre a questão dos movimentos sociais, você tem a ideia da conquista coletiva, é a conquista do todo. Beleza? Então, vem comigo aqui, galera, olha só. Assim, ação afirmativa e democratização são conceitos intimamente ligados e, nas práticas de ações contra as desigualdades, ações que devem afirmar a igualdade contra o privilégio, a multiplicidade contra a uniformidade e a participação contra a partilha, contra a divisão. É nesse sentido que a ação afirmativa é política de democratização, pois na democracia a política consiste na criação daquilo a que necessariamente todos devem ter acesso, criando os meios que assegurem esse acesso. Por quê? A gente fala que educação é um direito é obrigação do Estado, da família e direito de todos, mas será que são todos? Os movimentos sociais da população negra, então vejam vocês, das mulheres, dos indígenas, dos homossexuais, dos deficientes físicos, dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores sem teto e dos trabalhadores em geral, os movimentos pelo direito à educação em defesa do ensino público, os famosos cursos pré-vestibulares populares para negros e carentes e outros são, com todas as suas contradições e perspectivas, ações afirmativas. Afirmam que ainda não existe de fato o que querem instituir. Repara que quando nós sentamos para pensar o Escola Online, a gente resolveu trabalhar com vocês em relação à questão do PET. Tudo bem que existe o canal Se Liga na Educação, a gente percebeu que a gente podia também fazer um complemento.
tá? Sem cobrar, de certa forma levando a vocês esse ensino. Ou seja, no âmbito das políticas públicas, uma política de ação afirmativa se estabelece por meio de leis e medidas concretas de combate aos efetivos das discriminações e das desigualdades nas relações sociais vigentes. O objetivo geral de tais medidas é a recomposição social das instituições. Então vejam, galera, olha só, quando a gente fala desses movimentos, essa charge aqui você vai perceber, por exemplo, o movimento LGBTQ+, tá? Se já faltou alguma sigla, me perdoe, mas esse movimento que busca reconhecimento, e é uma charge que coloca, galera, olha lá, ninguém solta a mão de ninguém. É uma charge, claro, colocando a questão do presidente como foco da discussão, em função de algumas falas que acabam sendo infelizes. Mas eu não quero politizar, eu só quero realmente mostrar para vocês que são necessários políticas públicas que venham ser resultado dessas ações afirmativas. Beleza? Então, espera um pouquinho. Tem algo diferente, não tem? Olha a temática. Discriminação ou preconceito. Inicialmente, a lei foi elaborada para a punição de crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e ficou conhecida como Lei do Racismo. Quem não se lembra? Seu Jorge, Sandra de Sá, você ri da minha pele, você ri do meu cabelo. Mas a Lei número 9.459, de 3 de maio de 97, acrescentou os termos etnia, religião ou procedência nacional e ampliou a proteção da lei para vários tipos de intolerância. As penas previstas podem chegar até 5 anos de reclusão e variam de acordo com o tipo de conduta. O intuito da norma é de preservar os objetivos fundamentais descritos na Constituição Federal, mais especificamente de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Atira a primeira pedra àqueles que possuem cabelo crespo, cabelo enrolado, que já se viram numa situação desconfortável. Para mim, acaba sendo fácil falar. Por quê? Por causa do meu cabelo. Mas e aqueles que, de certa forma, já sofreram, tá? Inclusive, você vai perceber que isso é um pedido. Então, quando a gente fala dessa questão, é necessário pensarmos sobre a ideia da discriminação, tá? Seja por gênero, seja por religião, seja pela questão étnica. Então, gente, racismo não. Ok? Então, quando a gente fala, olha essa charge, negros são as maiores vítimas da violência. Tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa. Tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Entra no que eu falei com vocês. Beleza? Então, às vezes, é difícil a gente poder se despir do preconceito. Mas, como eu falei, essa aula é bom para a gente poder refletir. Show? Beleza? Então, vamos lá, galera. No Brasil, para uma população 54% negra, incluindo os pardos, apenas 14% dos juízes e 2% dos procuradores e promotores públicos são negros. Juízes devem ser imparciais em relação à cor, credo, gênero e os mais sensíveis desenvolvem empatia, que lhes permite colocar-se no lugar dos mais desfavorecidos socialmente. Nos Estados Unidos, várias ONGs dedicam-se a defender réus já condenados. Como resultado do trabalho de apenas uma delas, 353 pessoas foram inocentadas em novos julgamentos desde 89. Desses, 219 eram negros. No Brasil, é uma incógnita o avanço social que seria obtida por uma justiça cega à cor. Então, repara o seguinte, galera. Olha que coisa absurda. Olha, gente, vejam vocês um número, se a gente for parar para pensar, tá? Se a gente for realmente fazer uma avaliação, olha a população negra, olha o número que eu tenho de magistrados, de procuradores. Aqui em cima eu coloquei para você a situação da Justiça Estadual em Brasília, tá? Olha lá, brancos e negros. Então vejam que é muito diferente. E aí quando você percebe o seguinte, presos e aqueles que são negros, tá? Então, galera, olha só. Sobre o funcionamento da justiça, pode-se afirmar que, letra A,
o preconceito étnico é fenômeno exclusivamente subjetivo e sem implicações na esfera política. Gente, acabamos de ver subjetivo é uma coisa mais do que objetivo. Os números não mostram exatamente isso. A neutralidade e objetividade do julgamento não estão sujeitas a fatores de natureza psicológica. Olha aqui, ó, quando eu falo que os mais sensíveis desenvolvem empatia. Então, não tem como você ser completamente imparcial. A disparidade, ou seja, a desigualdade na composição étnica entre réus e juízes é um fator de crítica à atuação do sistema judiciário. Você fala, opa, olha quão pequeno é o número de juízes, de procuradores e o número de réus. Olha como é que é díspare, olha como é que é desigual. A isenção jurídica é garantida por critérios objetivos, que independem da origem étnico-social. Gente, para, né? A imparcialidade nos julgamentos é fator que torna desnecessária a adoção de políticas afirmativas, ou seja, é mesmo? Será que, na verdade, ser imparcial garante que negros, pardos têm os mesmos direitos? Então, gente, óbvio, né, que essa ideia das políticas afirmativas são mais do que necessárias. Por isso a gente tem o quê, galera? A letra C aí de anos, né? Para ficar bonitinho, ok? Então deixa quieto, vamos seguir, bora lá. Bom, Enem 2017. Enquanto persistem as grandes diferenças sociais, ricos e pobres, brancos e negros, e os níveis de exclusão que conhecemos hoje no Brasil, as políticas sociais compensatórias serão dispensáveis. O que são, galera, essas políticas sociais compensatórias? Essas ações afirmativas, tá? Essas ações afirmativas que a gente vê às vezes de forma prática através das cotas, políticas de defesa, beleza? As ações referidas são legitimadas por uma concepção de política pública. Galera, o que eu preciso fazer? Essas ações afirmativas elas querem dar oportunidade. Gente, tratem os iguais, é o princípio da equidade. Tratem os iguais como iguais, mas os desiguais como desiguais. Você falar em meritocracia num país como o nosso é absurdo. Tá? Vejam que eu preciso dessas políticas para você o que? Quando a gente fala aqui, olha lá, cota para índio, cota para branco, cota para negro, cota para quem não aprova o sistema de cota. É porque não precisa. Porque às vezes é um privilegiado. Lembra quando o Fiuk fala, sou branco, rico, heterossexual? E galera, e aquele que sofre do outro lado? Já parou para pensar? Então vejam que a necessidade dessas políticas é realmente o quê? Regular as oportunidades. Garantir que isso seja cumprido. Perfeito? Pensem nisso. Tudo bem com a discussão sociológica, eu travaria aqui um papo muito bacana com o Genival, mas vai haver oportunidade. Beleza? Inclusive, vem com a gente aí, véspera do Enem, aulão de Humanidades. Beleza, galera? Vem cá. Lei Áurea 88, Lei Áurea 1988. Repara o seguinte, uma imagem de escravizados, uma imagem da polícia, tá? Olha só. Vamos mudar. Marcha contra a farsa da abolição. Participe, tá? Movimento da Candelária, onde nós tivemos um massacre. Vejam vocês o seguinte, galera. Observe o cartaz reproduzido abaixo, em seguida faça o que se pede. Então vejam, 100 anos se passaram e olha a estrutura, beleza? Olha a cor dos criminosos. Ou melhor, não posso, quem sou eu? Me perdoem. Olha a cor, podem ser vítimas da sociedade. Beleza? Vem comigo. Cartaz do movimento negro afirmava em 88 que a abolição era uma farsa. Em sua opinião, por que essa afirmação foi feita? Galera, repara que é uma resposta que ela leva em consideração a sua opinião. E eu tenho ciência que você consegue constituir. O que eu coloquei para vocês? Uma sugestão. A resposta, mesmo sendo pessoal, indica que o preconceito em relação à população negra ainda persiste em diversas situações, como vemos no cartaz. Você pode exemplificar, se você conhece um caso, tá? Vejam que é a sua opinião que está valendo aqui. Letra B. A Constituição de 88 significou algum avanço no combate ao racismo? Galera, a gente falou ali de alguns artigos, e o seguinte, é mais uma resposta pessoal. Mas eu vejo a questão de sim, por quê? Tá? Galera, não sei se vocês vão lembrar, a Fala Machado falando sobre a questão do Mourão, quando logo após o assassinato do
do Beto, né, do Alberto, que morre no Carrefour, e o Mourão fala que no Brasil não existe racismo. Racismo existe nos Estados Unidos. Galera, discordo. Nós temos um racismo estrutural, tá? Então, o que eu coloquei aqui, galera? Eu acho que basicamente sim, tá? A minha opinião. E aí, para você embasar sua resposta, o que eu coloquei aqui, ó? Pois a Constituição de 88 estabelece no artigo 3º, inciso 41, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 5º, tá? No inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Agora, qual é o nosso papel aqui? Fazer a lei valer. Porque você ouve todos os dias casos de racismo. O que a gente precisa é combater e mostrar que é o seguinte, ele existe e ele tem que ser derrubado. Ok? Galera, desculpe se às vezes eu viajei, mas é bom para a gente trocar uma ideia. Mais uma vez agradeço a participação de vocês. Venham com a gente no nosso projeto Eu Não Erro Mais, que é um prazer ter vocês conosco. Um grande beijo no coração de cada um. E galera, voltamos para o último PET do ano, logo logo. Beijo, fui.